Há 10 anos começavam os rumores de que algo estava acontecendo no SBT, de que a emissora estava fazendo algo que não fazia desde os anos 90, dublar episódios inéditos do Chaves. Nossa! Uma notícia que acabou se confirmando e que se tornaria uma das dublagens mais polêmicas envolvendo o seriado Chaves aqui no Brasil. E é sobre ela que nós vamos falar hoje em mais um episódio da nossa série sobre as dublagens das séries Chespirito aqui no país. É logo depois da vinheta. Mas antes, se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha e sigam-nos bons! Fala galera do Fórum Chaves, tudo bem com vocês? No começo de 2012, o dublador Nelson Machado, a voz do Kiko, disse o seguinte em seu Facebook: acabei de ser consultado para voltar a dublar Kiko para o SBT. Parece que agora eles topam conversar. Será? Na sequência, Gustavo Berriel, ex-presidente do fã-clube Chespirito Brasil, disse que ele estava trabalhando junto com seu colega, o então presidente do fã-clube Eduardo Gouveia, em um novo e grande projeto oficial envolvendo Chaves. Era o começo de uma série de notícias que foram se avolumando a respeito dessa possível dublagem de Chaves para o SBT. O que seria um grande desafio, pois nós já não tínhamos várias vozes clássicas que já haviam se despedido da gente, como do próprio Chaves, da Dona Clotilde e do Sr. Barriga. Tata Guarnieri, então a voz oficial do personagem, que tinha feito o Chaves lá nos DVDs da Amazonas Filmes, comentou em seu Facebook que estavam fazendo testes para escolher a voz do personagem e foi algo que ele não gostou nem um pouco. Aliás, segundo foi dito à época, cerca de 20 vozes teriam sido testadas para o Chaves. Inclusive o Gustavo Berriel foi uma delas, segundo o que se comentou na época. Bom, e o negócio dessa dublagem começou a embaçar quando o Nelson Machado não chegou a um acordo com a SBT para fazer a dublagem do Kiko. Segundo ele, o valor oferecido pelo canal foi muito baixo, que era o que ele considerava um desrespeito com o seu trabalho. Mas você acha isso ruim? Pior ficou logo depois quando tivemos a notícia de que Carlos Seidel, dublador de Seu Madruga, também não tinha chegado a um acordo com o SBT. Também não houve um acerto em relação ao contrato, essa voz também ficou sem dono. Naquele mesmo 2012 começariam os trabalhos de dublagem. No total, seriam dublados 14 episódios de Chaves inéditos aqui no Brasil. Inclusive alguns que eram partes de saga que o SBT já havia exibido uma parte, mas a outra permanecia inédita. E os episódios eram os seguintes: O Cofre Martelada Zarabatana e Chumbim, de 73. O Marujo Enjoado Sustos na Vila, de 73. E sobre esse, o primeiro quadro do Marujo Enjoado chegou a ser exibido aqui no Brasil com a dublagem maga, mas o restante do episódio nunca apareceu. Tínhamos ainda Os Bombeiros, de 75, Entre Touros de Chifradas, de 76, A Guerra de Terra, de 76, O Exame de Recuperação, também de 76, A Venda da Vila, segunda parte, de 76, O Festival da Boa Vizinhança, parte 4, de 76, Pintando a Vila, de 77, Um Gesseiro de Mão Cheia, de 78, Batendo uma Bolinha, de 78, Vai Graxa, de 79, O Engraxate, parte 2, de 79, Vamos ao Parque, de 1979. Era pouca coisa, mas ok. Bom, não é uma coisa que se diga que beleza, que trabalho, mas vai. Já era episódio novo surgindo aí, com nova dublagem, pelo menos viríamos alguns inéditos. Mas em se tratando de SBT, tinha que ter um problema. Tinha que ser o Isso foi anunciado lá pelo final daquele 2012, quando soubemos o seguinte: como alguns desses episódios que iriam ser exibidos nesse novo lote eram partes de saga que o SBT já havia exibido, eles resolveram fazer nada menos do que redublar as partes que já tinham dublagem, e era dublagem maga. Isso porque eles resolveram dar uma padronização nas vozes dos episódios para que eles passassem juntos com a mesma dublagem. E com isso o SBT mandou redublar Os Toreadores, parte 3, O Castigo Vem a Cavalo, A Venda da Vila, parte 1, toda a saga do festival, Abre a Torneira, As Paredes de Gesso e O Parque de Diversões. O negócio todo já deixou os fãs com o pé atrás,
porque eram várias mudanças e ainda tinha esse negócio da redublagem. Mas enfim, o negócio foi pra frente e os trabalhos começaram no estúdio Hill Sound, lá do Rio de Janeiro, enquanto as vozes dos dubladores paulistas eram captadas no estúdio do Brasil. E esse foi o elenco escolhido para esse novo lote do SBT. Na voz do Chaves tivemos a estreia de Daniel Miller. A Vila parece a mamãe do Kiko. Que? A Vila parece com a minha mamãe? Sim, porque tem a fachada com rachaduras e tem teias de aranha na cabeça. Já o Kiko foi dublado pelo também estreante Vinícius Souza. Você não vai com a minha cara? O Seu Madruga teve a voz de outro estreante de CH, Marco Moreira. Me perdoe, Chavinho, mas você teve a culpa. O que veio fazer aqui? Já a Chiquinha teve suas duas vozes, Sandra Mara E agora, quem poderá me defender? Não contavam com minha astúcia. É igualzinho! e Cecília Lemes. Vocês ouviram o que disseram depois? O quê? Que o Sr. Barriga vai vender a vila. Dona Florinda teve sempre ela, Marta Volpiani. Professor Girafales, que milagre o senhor por aqui. O veterano Osmiro Campos fez seu derradeiro trabalho como professor Girafales. Como que milagre? A senhora mesma mandou me chamar. É verdade. O Sr. Barriga foi feito pelo Gustavo Berriel. Vá verter água. O quê? Vá verter água. Mas eu não tenho vontade. Eu quero que suma daqui. Vinda do desenho, Beatriz Loureiro dublou a Dona Clotilde. Bom, já chega. Suponho que o professor Girafales veio para ajudar a solucionar o problema da vila. Já o Godines teve o retorno de Silton Cardoso. Mas para que te trazem à escola? Pois, para eu deixar de ser burro. A direção dos trabalhos foi feita pelo Peterson Adriano e pela Angélica Borges, no Rio, e pela Cecília Lemes e pela Zódia Pereira, em São Paulo. A tradução e adaptação foi da dupla do fã-clube, Gustavo Berriel e Eduardo Gouveia. O Eduardo, conhecido como Valete Negro, também foi responsável pela seleção das BGMs, as músicas de fundo. Tá curtindo essa série sobre as dublagens CH aqui no Brasil? Deixa aquele seu joinha para valorizar o nosso trabalho. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar aí ativado o sininho para receber as notificações dos nossos próximos conteúdos. Pois bem, os episódios foram dublados, mas acabaram ficando por um bom tempo na gaveta do SBT. Até que foi decidido que eles estreariam no dia 6 de janeiro de 2014. De segunda a sábado, a partir das 6:30 da tarde, E lhe trazer este humilde presente. você poderá acompanhar os episódios inéditos do seriado mais famoso do Brasil. Está de camiseta nova, hein? Toda vez que aparecer a identificação EI na sua tela, você vai acompanhar episódios que você nunca viu. Mas sem ficar perdendo tempo. Pois é isso que eu digo. A estreia foi com o episódio A Guerra de Terra e finalmente a galera pôde conferir como ficou o trabalho dessa dublagem. Que ser o Chaves. Foi sem querer querendo. Foi sem querer querendo. Mas olha o que fez. Jogou barriga nos olhos do Sr. Terra. Que? Digo. Mas já de cara, os fãs não gostaram muito de algumas coisas. Antes da gente continuar, eu quero saber de você o seguinte: o que você achou desses episódios de Chaves com a dublagem da Hill Sound? Você curtiu as novas vozes? Qual foi o seu preferido? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Primeiro teve estreamento com as novas vozes. Nós não tínhamos mais os originais de Chaves, Kiko e Seu Madruga. E principalmente com o Seu Madruga, a galera chiou bastante por causa da voz do Marco Moreira, que fazia um tom pro Seu Madruga bem diferente do Carlos Saido. E ele estava fazendo algo mais próximo do Ramon original. Bom, Chavinho, hoje eu sou carpinteiro, amanhã leiteiro e depois, quem sabe, não é? Vai saber. Já o trabalho do Daniel foi muito elogiado por várias pessoas, que inclusive chegaram a considerá-lo o melhor dublador do Chaves desde Marcelo Gastaldi. Não contavam com minha astúcia. É igualzinho! Outro problema que prejudicou foi a qualidade das BGMs. As músicas de fundo foram simplesmente tiradas do YouTube para colocar nos episódios, o que, somado ao trabalho feito pela Hill Sound, que já não estava lá essas coisas também, o som ficou bem aquém do esperado. O
Os episódios dublados pela Rio Sound foram sendo exibidos no SBT por um tempo e gradativamente foram saindo do ar. Até que, no final de 2014, quando Roberto Gomes Bolanhos faleceu, o canal chegou a anunciar que ia exibir episódios perdidos do Chaves. Ele conquistou amigos em todo o mundo, conquistou inúmeros fãs no Brasil. E todo mundo que adora o Chaves não pode perder nenhum episódio dessa série que há 30 anos vem encantando gerações. Cenas raras, momentos para serem relembrados, especialmente para você que sempre admirou o Chaves. Episódios perdidos, a partir desta segunda, 6h15 da tarde, no SBT. Mas daí quando isso foi ao ar era, na verdade, nos episódios da Rio Sound. Coisas de SBT. Tinha que ser o E o trabalho da Rio Sound, no final das contas, acabou sendo deixado de lado pelo Multishow, que resolveu redublar esses episódios, deixando no ar apenas os episódios com a dublagem maga e também com a sua própria dublagem. O que tivemos dessa dublagem também acabou afetando a dublagem do desenho animado. Isso porque no final daquele 2012 também tivemos o anúncio de que estava sendo dublada a 5ª temporada do desenho animado do Chaves. O elenco foi praticamente o mesmo da 4ª temporada, mas com algumas diferenças. O Chaves do desenho passou a ter a voz também de Daniel Miller, substituindo Tata Guarnieri, que fez as 4 temporadas anteriores. Já o Seu Madruga também foi feito pelo Marco Moreira. Isso porque o desacordo do Seidel com o SBT fez com que ele fosse tirado do desenho. Estou perguntando se não tem vergonha. Tenho, mas prometo que é a última vez. Tem certeza que é a última vez? Sim, é a última vez que eu tenho vergonha. A estreia da 5ª temporada foi em fevereiro de 2013. E uma coisa que aconteceu é que nessa temporada o SBT não exibiu os episódios finais, que são a saga de 2 partes Que Bonito Natal. E elas só foram aparecer agora, mais recentemente, lá no Amazon Prime Video com a dublagem da Rio Art, que nós vamos falar mais pra frente aqui. Não deixem de ver nosso próximo programa no mesmo horário e no mesmo Chaves canal. Isso. E essa é a história da dublagem Rio Sound para o Chaves. Um trabalho breve que marcou a sua história aqui no Brasil, mas também teve a sua série de polêmicas, como não poderiam faltar alguns dos projetos mais recentes. E alguns até pensaram, poxa, será que não vai ter mais nenhuma dublagem de Chaves aqui no Brasil? Não! Não, eles estavam errados porque uns anos depois nós teríamos uma grande notícia. E é sobre isso que nós vamos falar no próximo vídeo dessa série sobre a dublagem da Som de Veracruz para os episódios de Chaves Chapolin no Multishow. Até o próximo vídeo e sigam-nos bons!